Shalom, paz aos irmãos de fé. Irmãos, Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Ahatz Ohai Tovim, boa tarde. Irmãos, eu falo dessa forma para que quaisquer, independentemente do horário que for assistir o vídeo, então receba meus cumprimentos, ok, irmãos? Muito bem. Irmãos, nesse vídeo eu gostaria de tratar, junto com os irmãos, examinando a Bíblia, como de costume, sobre as duas bestas de Apocalipse 13. Ok, meus irmãos? Eu vou tentar resumir num tempo mínimo que puder, para que o vídeo não fique muito longo, mas como eu sempre digo para os irmãos têm que prestar atenção, nos textos que a gente vai estar citando, para depois conferir na Bíblia, que inclusive não peguei a minha Bíblia, eu vou pegar ela. Então, como eu falo para os irmãos, eu cito os livros e depois os irmãos conferem na Bíblia para ver se o que a gente fala aqui é a verdade que está na Bíblia mesmo, ok, irmãos? Então já tem um vídeo aí no YouTube, quem já viu o vídeo sabe, que eu falei da profecia do profeta Daniel, O profeta Daniel é o que nos dá, o livro do profeta Daniel é o que nos dá os símbolos proféticos, Símbolo esse que nos faz entender, então, Apocalipse, Eu vou tentar, já abri a Bíblia aqui, separei o capítulo de Daniel para a gente estar olhando junto, pelo menos dar uma repassada, Como disse para os irmãos, então o profeta Daniel, ele tinha uma visão, Visão de 4 grandes animais que subia do mar. Então, o primeiro animal tinha aparência de leão, O segundo animal, aparência de urso. E o terceiro animal era como um leopardo, E então, depois dessas visões, como o profeta diz, aí ele teve a visão do quarto animal, E o quarto animal, inclusive, Daniel, ele já não comparou a nada isso aí, Ele simplesmente diz aqui, Daniel 7, Daniel 7, 7. Então eu vou ler para os irmãos prestar atenção, porque agora vai o nosso tema aqui, o nosso assunto aqui vai partir do quarto animal, ok? Então o quarto animal, Daniel diz o seguinte: depois disto, Daniel 7:7, continuei olhando nas visões da noite, e eis que um quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de ferros e quebrava tudo, pisava, fazia tudo em pedaços, não sobrava nada. Ok. E mais para frente, então, no versículo 8, ele continua falando sobre o quarto animal. Estando eu a considerar os chifres, esse animal, então, ele tinha 10 chifres, esse animal terrível e espantoso que ele citou aqui, ele diz que esse animal tinha 10 chifres. E aí ele fala assim, no versículo 8, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles surgiu um outro chifre pequeno. No meio daqueles 10 que tinha, surgiu um outro chifre pequeno. E quando esse chifre pequeno surge no meio dos 10, o texto aqui diz que ele arrancou 3 dos 10. E essa é a parte que nós vamos falar agora, meus irmãos. Então, esse chifre pequeno, que nasceu no meio dos 10 chifres, depois arrancou 3 pela raiz, todas essas coisas, meus irmãos, ele tem significado, Mas a gente não vai falar sobre tudo isso aí, porque eu quero chegar nas duas bestas de Apocalipse. Porém, o chifre pequeno, dos 4 animais que Daniel viu, vamos deixar o leão, o urso e o leopardo para lá, porque é o quarto animal que importa. Inclusive aqui na profecia deixa isso claro, que Daniel se interessou em saber sobre o quarto animal, e ele pede aquela revelação, no versículo 23, pelo menos eu vou olhar aqui para os irmãos,
Que então o anjo revela para ele, né, sobre os 4 animais grandes, que são 4 reinos. Aqui no versículo 23, o anjo já revelando para Daniel sobre a visão dele, né? Disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos, ok? Então animal significa reino, esse é o símbolo profético. Muito bem. Então, aqui na profecia de Daniel, o 4º animal, então ele não deu nome, né? Simplesmente ele disse que era terrível e espantoso, né? Feroz, diferente dos que vieram antes dele. E esse 4º animal, então, ele, para que os irmãos fiquem sabendo, é o Império Romano. A partir daí, o Império Romano foi quem predominou o mundo e está até hoje. E desse Império Romano, meus irmãos, é que nasce as 2 bestas. Na profecia, fala de 2 bestas. Apocalipse 3, de 1 a 10, e Apocalipse 17, de 1 a 11, é as mesmas, fala da mesma profecia. É a mesma profecia, no caso, falando da mesma besta religiosa. Ok, meus irmãos? Então, o Império Romano, que é o chifre pequeno, essas coisas que eu estou falando tudo, para ficar mais fácil para os irmãos entender, vocês têm que fazer pesquisa, meus irmãos. É pesquisando que os irmãos vão chegar no conhecimento. Agora tem que examinar a Bíblia, porque a pesquisa só vai ter serventia para os irmãos se ele tiver um profundo conhecimento das Escrituras. Ok, meus irmãos? Então veja bem, na visão de Daniel, então o 4º animal, né, que depois passou a ser chamado de o chifre pequeno, né, o qual, quando se levantou, arrancou 3 dos 10. E aqui na profecia de Daniel também, mas então ele nos dá o símbolo profético sobre o chifre, né? Lá em Daniel 8, então Daniel tem a visão do grande carneiro e o bode peludo, os quais brigam, depois quebra o chifre, tá? Aí vem o anjo e fala: o chifre que você viu, que quebrou, é o rei da Pérsia, coisa e tal. Só para vocês vão entender que chifre então significa rei. O rei é o que predomina num reino, ok? Então, o que acontece? O chifre pequeno, ele é Roma, então, desse Império Romano é que surgem as 2 bestas. O qual, Apocalipse, agora eu vou ler Apocalipse 13 para os irmãos verem. Apocalipse 13, então, aqui já vai ser a visão do profeta João, ok, irmãos? Que foi João, o apóstolo João, quem escreveu o Apocalipse. Tá? Isso no ano 96, segundo a história nos conta, né? Antes do 1º século. Porém, a visão de Daniel aqui, de João aqui é o seguinte: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, veja bem, lá na visão do profeta Daniel, também era sobre o grande mar, né, que o vento agitava o grande mar, de onde ele viu subir os 4 animais, né, que o primeiro tinha aparência de leão, o segundo de urso, o terceiro de leopardo, e o 4º era um animal terrível e espantoso, o qual depois passou a ser chamado de chifre pequeno. Aqui então João vai dar nome. Aqui João teve a mesma visão, né, do mar. Ele viu subir uma besta. Uma vez que o irmão tem que entender que a gente, no outro vídeo que eu fiz sobre a besta, besta significa animal, né, fera, e animal é reino. E a gente viu também no vídeo passado que Apocalipse 15, 17 nos revela sobre o mar, né, sobre a água, significa povos, nações, multidões e línguas, né? Então quer dizer que mar significa as nações do mundo todo, ok? Então agora essa besta que se levanta do mar, que tudo tem significado, um reino que surge numa nação do mundo, né, seria mundialmente conhecido, então que a gente está falando que é o Império Romano, né, o qual tinha 10 chifres, que é o mesmo animal terrível e espantoso que Daniel viu. E então essa besta, ela tinha nomes de blasfêmia na cabeça. E eis o ponto, meus irmãos, o que nos revela o trono do sistema religioso. Está lá em Roma. Eu não vou falar diretamente o nome da religião, mas a maioria dos irmãos sabe. Qualquer um que conhece sobre a Bíblia e sobre a realidade do sistema religioso que domina o mundo sabe qual é o sistema religioso lá de Roma, né? O qual tem os líderes, né? Tem o homem de veste branca, que é o líder, né, que domina ali dentro. Líder esse que só é substituído quando morre o que está no poder, né? Então os irmãos já sabem. E no total, irmãos, desses líderes que já passou dentro desse reino, até o que
antes desse atual, que é o Francisco, né, o qual renunciou, até ele já tiveram mais de 200 e tantos líderes. Porém, a profecia, ela nos separou 7 desses líderes. Então foi separado para a profecia, o qual a profecia chama aqui, Apocalipse 13 chama de as sete cabeças, né? E lá em Apocalipse 7 é chamado de 7 reis, chamado também de 7 colinas. Então esses 7 líderes que foi religioso, no fim dos tempos eles teriam outro nome, igual os líderes do Egito, né? Que eram chamados de rei, e depois passaram a receber o título de faraó. E esses líderes religiosos também, que tem o nome deles na veste branca, depois eles receberam o título de rei também. Só que esse título eles não usam muito por causa disso mesmo. Porque ficaria muito fácil para a gente entender na profecia. Então eles recusaram usar esse título de reis, né? Porém, a gente que tem fé e examina as escrituras, nós chegamos a esse conhecimento. Então, o nome de blasfêmias na cabeça que essa besta tem, foi a primeira revelação, irmão, sobre o número 666, tão falado que está na profecia, que é a frase essa que está na coroa que esses líderes usam quando eles estão no poder, né? Então essa frase, ela está escrita assim: Vicarius Filii Dei. Essa frase, meus irmãos, ela dá o número 666. Uma vez que os irmãos têm que lembrar que para decifrar o código da besta da profecia, a pessoa tem que pegar o nome, né, que é em latim, e compará-lo com o número algarismo romano, né? Os irmãos sabem que o algarismo romano são letras, ok? Então aí a gente entendeu qual que é o reino da besta religiosa, né? Que é de Apocalipse 13, 1 a 10 e 17, 1 a 11. É a mesma, tá? Porém, depois dessas 7 cabeças, né, aqui no versículo 3 fala que uma das cabeças sofreu ferida de morte, se recuperou. O mundo todo sabe quem dos líderes foi o mais amado no mundo, que morreu antes de Bento XVI, né? Já sabe qual que é. Então esse é a besta que está aqui em Apocalipse, e que sofreu a ferida de morte e se recuperou. Também o seu nome em latim, né, em latim, Johannes Paulo II dá o número 666, ok, mano? Então aí nos foi revelado o sistema religioso, a besta religiosa, ok? E daí então João tem a visão da segunda besta, que é Apocalipse 13, 11 a 18 e 17, 12 a 18. E é esse que os irmãos têm que ficar atentos agora. E entender o seguinte: o número 666, irmãos, foi deixado na profecia para que através desse número nós possamos encontrar quem é a besta. Do mesmo modo que aconteceu na besta religiosa, né? Que através da frase Vicarius Filii Dei e da besta que sofreu a ferida de morte, a gente chegou ao conhecimento do líder do trono da besta religiosa e quem é a besta religiosa que está lá em Apocalipse 17, 8, a besta que não é, mas que subirá do abismo já para levar o mundo à perdição, ok? E Apocalipse 16, 13 a 14 fala desse trio que vai se levantar agora no fim do tempo, que é o que vai levar o mundo à destruição final. Essa é a verdadeira trindade, que eu sempre cito para os irmãos, que a Bíblia existe só uma trindade, é a trindade diabólica, que é o dragão, o falso profeta e a besta. Está lá em Apocalipse 16, 13 e 14. Okay? Todos os irmãos examinem a Bíblia. Então, na visão de João, Apocalipse 13, de 11 em diante, né, ele fala que ele viu subir da terra. Outra coisa que os irmãos já têm que entender, que todos os demais estudiosos conseguiram entender, e eu também, no meu conhecimento, da verdade, que me foi revelado, a terra da profecia aqui, irmãos, são os Estados Unidos das Américas, ok? E essa segunda besta que vai se levantar da terra, então, os irmãos têm que entender o seguinte: é lá nas Américas, nos Estados Unidos das Américas, que está essa besta. E depois, aqui ela fala da marca que essa besta vai impor para ela poder dominar o mundo. E é sobre essa marca que o mundo está totalmente cego e incrédulo. Por quê? Por causa do sistema religioso que domina o mundo. E os próprios líderes religiosos, os quais são do maligno, os quais a Bíblia diz que eles são ministros de demônios, né? Então eles
Eles vão ser o primeiro, eles gritam para o mundo que eles querem que, quando a gente fala, né, os conhecedores, eu também me ponho nesse conhecedor da profecia e digo para vocês, a marca da besta será sim o microchip colocado na mão direita ou na testa. Porque unicamente através dessa tecnologia que um ser terá a capacidade de dominar o mundo. E a profecia fala aqui, ó, veja bem, Apocalipse 13, do 15 ao 17, eu vou ler para os irmãos. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, não precisa entender essas partes, para que também a imagem da besta falasse, também não precisa se preocupar com isso, e fizesse que fosse morto, isso aí já interessa para os irmãos entenderem. Todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Eis o sinal, esse sinal, essa marca, entendam a verdade. Essa marca, irmãos, será isso aqui, sim, o microchip, tá? É esse aqui, sim, que será, agora caiu meu chip aqui, que será a marca da besta. Não tem outra forma dela dominar o mundo se não for pelo chip. Irmãos, é fácil você entender. Você não tem um celular, o mundo inteiro tem um celular. Só que ninguém manda no seu celular. Se o celular for a linha, for a plano, for pré-pago, se você não paga, alguém corta a sua linha. E ainda te manda mensagem. Vai num ponto de venda, recarrega, ou aquele que é a linha, vai e paga. Quando você pagou, na hora libera. Alguém comanda seu celular. E agora, como é que eles vão dominar o mundo? Primeira coisa que eles vão fazer é que agora, no ponto de agora que estamos agora, irmão, quase todas as coisas do mundo já está dependendo da tecnologia. A única coisa que ainda não, mas é o ponto que a besta vai usar para que ela consiga dominar quase que o mundo todo mesmo. Somente nós, conhecedores da verdade, que não vamos aceitar. Nós vamos estar aptos a morrer pela verdade, não aceitaremos, porque nós sabemos que essa é a verdade. E Apocalipse 14, 9 e 10 fala isso aí. Que aquele que aceitou receber a marca, ele já vai estar condenado. Nem mesmo precisa adorar a besta. Ok? Então o que vai acontecer? A profecia então aqui fala no versículo 17, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal e o nome do número da besta, meus irmãos. Isso aí é o ponto que fica claro que é o chip, sim, que será a marca da besta. Não acredite nesses líderes religiosos que eles falam, eu quero que venha o chip, eu vou ser o primeiro a ir lá colocar. O que tem a ver o chip? Mas entendam, irmãos, é o chip, sim, que será a marca da besta. E quando a profecia diz que a pessoa vai ter que ter o sinal da besta, né, que será o chip implantado no corpo, ou na mão direita ou na testa, onde quer que seja, mas a profecia fala na mão direita ou na testa. E o número do nome da besta, você sabe o que é, meus irmãos? Será o dinheiro digital. Por isso que ele fala que se não tiver o sinal da besta e o número do seu nome, não vai poder comprar nem vender. E eu vou dizer para os irmãos, por que isso me foi revelado não faz muito tempo atrás, não. O número do nome da besta é o dinheiro digital. Agora, como que tem que ser a frase para você encontrar o código 666, que é o número do nome da besta? É a moeda digital, meus irmãos. Pega essa palavra, moeda digital, você pode pegar no português, no inglês, no latim, que vai dar digital moeda digital, vai ser a mesma palavra, o mesmo modo de escrever, e vocês levam essa frase no número romano para vocês verem, vocês vão pegar o código da besta, o número 666, e a profecia é claro, só aqueles que tiver o sinal da besta, que será, repito, o chip, e o número do nome da besta, que vai ser o dinheiro, né? Que isso já é normal desde os nossos dias de hoje, né? Se você não tem dinheiro, você não compra nada. Entende? E quando tudo passar digital, todo mundo, principalmente os dinheirudos, eles vão correr e aceitar o chip, onde quer que seja que exigirem colocar, se for no olho, na língua, eles vão ter que colocar, porque só assim eles vão ter como movimentar o sistema financeiro. Vocês entendem, irmãos? E digo mais ainda para os irmãos, se alguém perguntar, e por que você sabe que o 666 é o nome da besta? E cadê a besta? É aí que eu digo para os irmãos. Assim como a primeira profecia de Apocalipse 13, 1 a 10 e 17, 1 a 11, né, ela nos fez entender
Aonde encontrar a besta religiosa, que é através do nome de blasfêmia na cabeça, e através da besta que sofreu a ferida de morte, né? Entre os 7 reis, que os irmãos pesquisam do ano de 1929 para cá, do famoso Tratado de Latrão. Então os irmãos vão conhecer quem são os 7 reis dali para cá. E dentro desses 7 reis, é o que foi antes de Francisco, né? O último, o que renunciou ao cargo, os irmãos sabem quem que é, o líder, né? Então até ele é o 7º rei de Apocalipse. Ele é a chave para o fim do mundo, meus irmãos. Presta atenção nisso aí, ok? Então era só isso que eu queria deixar claro para os irmãos. Entendam isso. A marca da besta será sim o microchip. E o número do nome da besta é a moeda digital. Entendam isso, meus irmãos. Eu fiz esse vídeo, irmãos, eu não sei se vai passar, porque o YouTube tem as regras, né? Depende do que a gente fala, não aceita, mas eu vou tentar publicar. Então os irmãos examinem a Bíblia, né? Para que não fique somente nas minhas palavras. Examinem, como disse o livro do profeta Daniel, é que vai te dar os símbolos proféticos que vai fazer vocês entender sobre a profecia, né, da besta. Então o que eu ia dizer para os irmãos, essa besta política, eu sei quem é, essa revelação me foi dada desde 2018, eu tenho arquivado aqui, só que eu não falo para o mundo, porque eu não sei o que pode acarretar eu revelar o nome dela, né? Então eu até coloco, mas eu coloco em código os números, para os irmãos fazer a soma, vai achar o 666. Porém, como o irmão já entendeu que lá onde tem o nome de blasfêmia na cabeça, é que o irmão encontra a besta religiosa. Agora eu falei da segunda besta, de Apocalipse 13, 11 a 18, 17, 12 a 18, né? E ela está lá nos Estados Unidos das Américas. É de lá que vai se levantar essa besta, que vai levar o mundo à destruição final. Mas antes disso, eu já quero deixar bem claro para os irmãos. Essa besta já fez parte da eleição que passou, o qual elegeu esse presidente atual dos Estados Unidos, onde Biden foi eleito. Porém, ela lá nos Estados Unidos é cheia de moagem, a eleição deles lá, a votação, né? Tem a eleição primária que eles falam, daí cai fora os candidatos, daí fica 5, dentro desses 5 sai outra votação, do qual eles tiram o candidato que vai concorrer à eleição. E a próxima eleição agora das Américas lá, da Terra, que a profecia fala, né? Será em 2024. Porém, a besta não vai fazer parte desse. Então ela só vai participar, ela só irá participar da próxima eleição de 2029. Então o início do reinado da besta 666 de Apocalipse 13, 18, o qual irá marcar a humanidade para que ela possa dominar, e essa marca será sim o chip. E o número do nome é a moeda digital. Somente os que aceitar a marca poderão comprar e vender, os que não, como eu, conhecedor da verdade, não vou aceitar, não vai ter como viver. Tem que preparar para morrer. Mas é essa a verdade, meus irmãos. Então, repito para os irmãos. A besta que sobe da terra, Apocalipse 13, 11 a 18 e 17, 12 a 18, iniciará o seu reinado em 2030. Ok, meus irmãos? Essa é a verdade que as profecias nos revelam. E o que passar disso é falácia. Não acreditem. Muitos outros linguarudos, falador frívolo, dizem que vai ser sobre adoração entre sábado e domingo. Gente, o que tem isso a ver? Isso não tem fundamento, gente. Isso é a conversa mais à toa que existe. Tá? A marca da besta de Apocalipse 13, 11 a 18 e 17, 12 a 18, que é a mesma, fala da mesma besta, ok? Ela se levantará da terra, Ewa, seus irmãos sabem qual que é, né? Já estou dizendo, eu não sei se o vídeo vai passar, né, para ser publicado, mas eu creio que sim, porque eu não falei nada demais, o que é a realidade, todo mundo sabe disso. Unicamente que na linguagem popular do povo, eles estão dizendo que estão preparando a nova ordem mundial, né, o governo único mundial. Essa linguagem é da humanidade, né? Mas é a mesma besta 66 que vai se levantar da terra para levar o mundo à destruição final. Ok, meus irmãos? Então era isso que eu tinha para conversar com os irmãos. E, repito, não creiais em nada que eu falei sem antes conferir na Bíblia. Ok, meus irmãos? Examinais a Escritura, porque nela está a verdade para a sua salvação eterna.
João 5,39. Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ok, meus irmãos? Então, desejo a todos que fiquem na paz do Pai Santíssimo e até o próximo vídeo. Boa noite.